Nós vamos basear o que nós vamos falar aqui em Atos 8, no ministério de um fato, né, de algo que nos chama a atenção, que aconteceu no ministério de Filipe, o evangelista. Atos 8. E aí a gente, no meio teológico, e não só no meio teológico, né, entre os estudiosos da Bíblia, que eu não sou teólogo, mas os que estudam, tentam aprender alguma coisa, discute-se, né, a questão se existe ou não um segundo momento do Espírito Santo na vida do cristão. Alguns entendem que o batismo no Espírito Santo, o momento do Espírito Santo na vida de um cristão é só um. Quando ele aceita Jesus, ele recebe o Espírito e é batizado, né? Isso geralmente é pregado entre aqueles que não são pentecostais, aqueles que são cessacionistas, né? Que não creem nos dons, na continuidade dos dons espirituais, no batismo do Espírito Santo. Então eles acreditam que não existe um segundo momento, como os pentecostais acreditam, que a pessoa aceita Jesus, e aí num dado momento, às vezes alguns na hora, né? Dificilmente ocorre, mas ocorre. E outros logo em seguida, ou demora um tempo, vai ser batizado no Espírito Santo, que ocorre o falar em língua. Não é assim que a gente aprendeu? Não é assim que a gente que nasceu frequentando igrejas que tem a vertente, né, essa linha pentecostal, mesmo que não seja a Assembleia de Deus, que foi a primeira denominação, né, que se assumiu pentecostal, né, porque na verdade Daniel Berg e Gunnar Wingren não eram assembleianos, eles não vieram fundar nenhuma igreja, nenhuma denominação no Brasil. O próprio testemunho deles diz: eles vieram trazer o fogo pentecostal para o Brasil. Posteriormente foi que deram o nome, eles já não estavam mais vivos, não estavam mais no Brasil, e eu nem sei se já tinham morrido, tinham voltado. Foi que os pastores, a igreja já debaixo do comando já de pastores brasileiros, de líderes brasileiros, deram o nome, aí por isso que passa a ser denominação, né? E aí passa a ser Assembleia de Deus. E é o livro, estou aqui baseado no livro Diário do Pioneiro Gunnar Wingren, que eu até aconselho você a ler o testemunho dele. Ele anotava tudo o que acontecia. Um homem de Deus, um verdadeiro apóstolo, né? O Gunnar Wingren, ele era o líder, dos dois ele era o líder. E sim, então quem nasce, eu falo nascer espiritual, né? Nascer para o evangelho, debaixo dessa doutrina, dessa vertente, dessa linha pentecostal, já se familiarizou com essa linguagem, né? De um segundo momento do Espírito Santo. A pessoa vai para a igreja e é comum: ei, tu já foi batizada? Ei, tu já foi batizado no Espírito Santo? Não é assim? Sim ou não? Aqueles que não são dessa linha, né? Não faz parte do seu credo o pentecostalismo. Então eles entendem que não há dois momentos, só uma pessoa quando aceita Jesus, ou um evangelista, alguém leva para a igreja, ou um evangelista, um irmão convida na rua, ora pela pessoa, já recebe o Espírito Santo, e para eles ali já é batizado no Espírito Santo. E aí a gente costuma debater Atos 2, que teve aquele derramado Espírito. Aí vem as defesas, né? Que todos já eram crentes ali, né? Todos já eram discípulos de Cristo. E tem um texto, né, nos evangelhos que diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo. E quando chega em Atos 2, eles são agora participantes agora do segundo momento do Espírito. Quem está entendendo? Os apóstolos, seguidores de Cristo, receberam o Espírito antes. Recebei o Espírito. E agora no dia de Pentecoste, né, que Atos 2, vem derramar um segundo momento. E eles são revestidos, falam em língua. Mas quem não crê dessa forma, quem não é pentecostal, que a gente respeita, mas não concorda, porque a gente é de outra vertente, né? Mas quem não diz que ali foi uma capacitação do Espírito só para falar na língua das nações, que eles não falaram língua estranha ou línguas desconhecidas dos homens, né?
mas que falaram só na língua dos homens. Isso é outra discussão. Mas vamos falar aqui que nós cremos sim num segundo momento do Espírito Santo na vida do cristão. E esse segundo momento, ele é exatamente para definir propósitos. Veio isso, eu quero aqui compartilhar com calma com vocês, nós precisamos crescer mais nisso, né? Eu nunca me assumi, não sou pentecostal, não. Eu creio na doutrina dos dons, do batismo do Espírito Santo, na vigência de tudo isso aí eu creio, né? Mas não gosto de dizer assim, eu sou pentecostal, mas a doutrina que eu me alinho é a pentecostal, né? Sim. Então, se você for analisar, quando a gente percebe aí essa questão do segundo momento, que tem tudo a ver com o livro, aqui nós vamos já ver aqui Atos 8, que é o nome, já vamos ler aqui a história do ministério de Filipe em Samaria, do evangelista. Quando eu estava analisando, eu lembrei de uma palavra, de um comentário que fez o Watmani, aquele chinês que foi preso e escreveu vários livros, bons livros. Até onde eu li, gostei do livro dele. E ele diz o seguinte, que o Antigo Testamento e o Novo, eles divergem, é claro, em doutrinamento, né, doutrina, em as alianças, né, e que Deus fez. Ele exigiu mandamentos, coisas que ele não exigiu lá, mas ele diz, mas não divergem em princípio. Por isso que Paulo diz que essas coisas estão escritas para exemplo nosso, porque os princípios de Deus são os mesmos princípios, forma como Deus é o mesmo Deus que se revelou, porém a humanidade vivendo em um tempo passado em que ele esperava a sua revelação plena, completa, e esperava a plenitude do tempo, e ele vem se revelando aos poucos à humanidade. Devido a isso dele se revelar aos poucos, ele se relacionava de forma diferente com as gerações. Então muda, sim. Por exemplo, Abraão e para o povo de Israel exigiu, por exemplo, a circuncisão. Sempre cito isso, a circuncisão no corpo da carne, do prepúcio do homem. Hoje a circuncisão é algo espiritual, é no coração, é espiritual, não é mais física, como era no Antigo Testamento. Algumas coisas, por exemplo, lá, por exemplo, aquele sacrifício de animais, aquilo tudo era um cerimonial físico, real, material, que se fazia, que tinha um sentido espiritual, é verdade. Hoje não se faz nada mais daquilo. Por quê? Porque aquilo tudo é espiritual, não tem mais nada físico, material. Não se sacrifica mais nada, boi, essa coisa não. O sacrifício agora que Paulo diz é que a gente ofereça. Paulo vai dizer em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, né, em sacrifício, o corpo em sacrifício vivo. Olha o que é físico agora, não é mais um animal. Olha aqui, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. E que esse é o culto racional, né? Esse é o vosso culto racional. Então não tem mais aquele cerimonial todo, entende? Mas os princípios permanecem. Então, baseado nisso aí, clarear mais aqui, o tablet está muito escuro. Baseado nisso, isso que eu estou falando vai servir para a gente entender como Deus agiu no Antigo Testamento através do seu Espírito sobre aqueles que faziam parte de Israel e sobre aqueles que eram chamados de dentro de Israel para serem cooperadores de Deus. Nós vamos ver ali, já viu o exemplo, vou só adiantar, de Moisés, quando ele pede ajuda, que ele não ia aguentar. Deus vai levantar 70 anciãos para ajudar Moisés. O que ele vai fazer? Vai encher do Espírito. Quem está entendendo? Então no Novo Testamento nós vamos ver algo muito parecido. O princípio é o mesmo. Muda alguma coisa? Mas o princípio é o mesmo. Então olha, esse segundo momento ele é demonstrado em Atos 8. Eu fiquei pensando nisso, fiz aqui uns rascunhos e chegou o dia de eu compartilhar com vocês. Olha aí Atos 8 na Bíblia de vocês, fica com sua Bíblia aberta, né? Celular. Então,
Se você pegar aí o versículo 4, vai dizer que Filipe desceu a Samaria, não é o 4? Vê se eu estou aí por dentro aí, sem olhar aqui. É o 5? Vai dizer que ele desceu a Samaria, né? A cidade de Samaria. Foram dispersos, perseguidos, por causa da perseguição de Estevão, né? Começou com Estevão. Percebe, olha aqui, rapidinho. Percebe que os inimigos, os opositores da obra, que são instigados por forças espirituais, são seres humanos, mas são instigados, são incitados por forças espirituais. Eles precisam só de um pino, alguém que puxe o pino da granada, né? Para poder a coisa explodir. Vê que esse ódio, ele já existe desde o ministério de Cristo, contra Cristo. E aí, contra os discípulos de Cristo. Cristo vai para o céu, os apóstolos começam. O ódio vai aumentando, mas precisava se puxar o pino da granada. Quando foi que puxaram o pino da granada? Com a morte de Estevão. Quando conseguiram mexer na mente e no coração do povo pela morte de Estevão. Porque viram a reação do povo, que foi diferente. Não foi contrária, não teve uma reprovação. As massas apoiaram, os religiosos apoiaram a morte. Então por isso que a Bíblia diz, por causa da perseguição de Estevão, por causa da morte de Estevão, quer dizer, o pino da granada foi ali. Outro dia eu peguei uma matéria, mas esqueci de mandar na transmissão, o tanto que a perseguição e de decisões contrárias a igrejas que surgiram depois da pandemia. Quem está entendendo? É como que a pandemia foi o pino da granada. Então tomou força. Alguém ali fechou uma igreja, mandou fechar tudo, fechou a igreja. Então quer dizer, espera-se para ver. Viu que não teve aquela reação, foram à justiça e tal, aquele negócio todo. Aí quem já tinha e carregava aquele ódio, já era incitado, mas não tinha força, coragem, ou seja lá o que for, começou a se manifestar. Então o mundo inteiro, foi uma pesquisa, me parece que foram americanos que fizeram, que o mundo inteiro fizeram um levantamento, que aumentou demais decisões, decretos, para fechar a igreja, cercear direitos, né, alguma coisa, proibir alguma coisa, controlar alguma coisa que não se tinha e não se fazia antes. Agora qualquer coisinha já fecha a igreja. Isso não se fazia. Lembra que quando começaram isso na pandemia, foi muito difícil isso aí, era mais quem questionava e tal, mas aí encontraram força. O pino da granada foi arrancado, né? E aí, irmão, a perseguição aos cristãos que está prometida para os últimos dias, violenta, na espada, violenta mesmo, como já existe em outros países, mas nos países ditos democráticos não, vai haver o pino da granada, alguma coisa. É assim, o ódio vai. Olha aí, hoje mesmo o Diegão me mandou aqui, que um camarada aí que é representante dos direitos, e não sei o que, LGBTQI+, I, J, e tal, ele botou lá uma imagem de Maria, né? Maria, a Nossa Senhora da Aparecida, né? Que nós não adoramos, não veneramos, nós não temos, né? Como a religião católica, mas eles não respeitam ninguém. Então fizeram dela, me parece que ela trans, né? E fizeram também de Jesus gay, essa coisa toda. Eles fizeram. Então, mas imagina, mas aí alguém critica, alguém fala, mas fala alguma coisa contra os direitos deles. Fala alguma coisa. Tu viu lá o jogador de vôlei que foi falar, o Maurício? Olha lá, foi demitido. Olha como de onde é a intolerância. E aí tem um camarada que ele diz um negócio interessante, um comentarista diz assim: fala assim dos muçulmanos, fala assim de Maomé, para você ver o que vai acontecer com eles. Eles vão explodir lá o local, meter bala, porque eles sabem que os cristãos são pacíficos, são pacatos, são homens de... A religião, eu sei que houve época em que se matou muito em nome da fé, mas nunca foi, isso não é cristianismo. Vocês estão entendendo? Então um pino vai ser puxado da granada. Qual foi o pino aqui, voltando aqui, da granada? A morte de Estevão. Começa a perseguição violenta, mata um, agora abriu a porta, não teve problema. O ódio que já está sendo gerado e já nutrido nos corações toma fôlego, potencializa, né?
E aí começa a perseguição. E aí saem pelo mundo e Filipe vai bater aonde? Em Samaria. Quando ele chega lá, ele começa a pregar. Ele era até então diácono, não é isso? Ungido em Atos 6. Agora ele começa a pregar. E Deus honra. E a mão de Deus se manifesta. Aí começa o versículo 5 aí, ó. A igreja, o que vai dizer? Atos 8, 5. Então, olha, irmão, libertação, sinais, prodígio e maravilha, sinais miraculosos. Mas acontecia junto a isso salvação. Afinal de contas, ele é o evangelista agora, né? Então, salvação. Então as pessoas se convertiam, aceitavam a Cristo e eram batizadas nas águas logo. Quando elas se decidiam por Cristo, elas eram logo batizadas nas águas. E entre essa multidão de gente em Samaria que foi batizada, veio um camarada. Quem foi ele? Que o Atos 8 vai mostrar. Simão, que não tinha se convertido, foi e quis comprar o dom, não é assim? Agora o que é que eu quero falar com vocês com esse texto? Aí agora você vai pular para o versículo 14. Qual é o tema que eu falei aqui no início? Os 2 momentos do Espírito Santo, né? Agora vamos lá para Atos 8,14, ó. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, olhe para cá, vamos entender. Onde ficavam os 12? Em Jerusalém, porque o Espírito de Deus mantinha eles lá, eles não eram negligentes, irmão. Eles não saíam de lá. E quando saíam, iam porque havia um propósito de Deus, porque eles eram cânon, eles eram as escrituras. Eles haviam recebido, já tinham, irmão, os opositores que estavam deturpando a palavra, distorcendo a palavra, falsas doutrinas, já tinha muita coisa. Então, eles estavam lá os 12 orando, buscando, também fazendo a obra da forma que Deus chamou. Tanto é que Paulo, quando chega da viagem missionária, e que surge a questão com os judaizantes, se a igreja era para guardar ou não o sábado e a lei de Moisés, para onde ele vai? Para onde ele, Paulo, Barnabé e os opositores, para onde eles vão? Para tirar a dúvida e decidir a questão que agora é doutrinária. Eu estou em Atos 15 agora, né? Para onde eles vão? Jerusalém. Por que Deus mantém? Porque lá Deus deixa os 12, substituídos já Judas, né? Porque por Matias, e eles estão lá orando, buscando, escrevendo e firmando a igreja no que ela mais precisa: doutrina. No que o diabo mais, alguém às vezes, irmão, é preocupado com falsa profecia, falsa visão. Tudo a gente deve se preocupar, mas o que mata mesmo e destrói é falsa doutrina, é falso ensinamento, é distorção no ensino. É isso que é o problema. Porque é como Paulo diz: se mexer na verdade do evangelho, o corpo adoece e morre, não tem força. A força da igreja é a firmeza dela na verdade, na sã doutrina. E aí eu sei que um homem, uma mulher que Deus usa em visão, em profecia, em cura, em libertação, no evangelismo, tudo é perseguidíssimo e perseguidíssima, mas não se compara a quem tem a doutrina. Veja, irmão, como eles eram caçados que nem bicho. Pedro e aqueles 12, eles viviam escondidos. Por que escondido? Porque o diabo focava: pega os líderes, fere a cabeça. Quem está entendendo? Não estou desvalorizando ninguém, estou mostrando para vocês uma verdade bíblica. E aí, ó, quando os apóstolos que estão em Jerusalém souberam que Samaria havia recebido a palavra, e aí você lembra que Samaria era um povo lá complicado, não era? Lembra? Mas aí Jesus já começou a quebrar muita coisa lá, né? Quando ele foi e evangelizou a mulher samaritana. Mas os samaritanos, né, naquela questão histórica, tinham se misturado. E os judeus, né? Judeus lá da região da Judéia, ali Judéia do sul, não se misturavam com os samaritanos. E agora o evangelho chega exatamente nos samaritanos, onde os judeus achavam impuros, tinha o maior preconceito com o samaritano, entendeu? Lembra que a mulher samaritana disse para Jesus: como é que tu, sendo judeu,
Não é assim? Porque havia esse preconceito muito grande, né? Isso era uma questão histórica. Quando os apóstolos ouviram falar que Samaria havia recebido o evangelho e que essas manifestações estavam acontecendo lá, quais eram as manifestações que estavam acontecendo em Samaria? Quais? Libertação, cura, sinais, prodígio, maravilha, pelo ministério de um homem. E muita salvação, porque houve alegria na cidade e muitos foram batizados. Ouvindo os apóstolos, foram lá. O que eles vão fazer? Porque eles são os guardiões da palavra. Quem está entendendo? Eles são a Bíblia em pessoa, porque ela ainda não estava toda escrita. E agora eles vão checar, eles vão analisar o movimento. O Espírito de Deus manda. Na verdade, não é bem checar, eles vão completar a obra. Eles vão concluir a obra. É claro que também tinha que passar pelo crivo do olho deles, da análise deles, dos líderes. Mas eles vão completar a obra. É aí que está aqui o segundo momento do Espírito. Lembra? Questão de princípio do Antigo e do Novo Testamento. Olha lá, aí vamos para o versículo 14, né? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e Samaria fez o quê? Recebeu a palavra, e por receber a palavra, o Deus da palavra se manifestou com sinais, prodígios e maravilha. Verdade? Se eles não recebessem, Deus não faria aquilo ali. Lembra que quando Jesus foi pregar na sua cidade, o povo não creu, não recebeu, e disse que ele não pôde fazer milagres lá, mas operou apenas algumas curas com imposição de mãos. Quem lembra? O próprio Cristo. Agora, como eles receberam a palavra, o Deus da palavra se manifestou com poder. Agora veja bem, 15. Os quais, os apóstolos. Quem foram os apóstolos? Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Espera aí, mas eles já tinham crido, já tinham recebido a palavra, as manifestações, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E aí? E a coisa foi tão forte que, e era visível, porque quando eles colocavam, versículo 17, então lhes impunham as mãos. Quando eles colocavam as mãos, a imposição de mãos, fala de ministração. Quando eles ministravam, o Espírito era dado e eles recebiam o Espírito Santo. E a coisa era tão notória e manifesta, clara, que alguém viu e sentiu desejo, vontade de receber aquele dom. Quem foi ele? Simão. Se fosse o derramado do Espírito e a pessoa ficasse quietinha, não faria diferença para Simão. Quando Simão olha, alguma coisa estava acontecendo, irmão, no físico. Veja que ele não era um homem espiritual, mas ele olha, ele viu que quando os apóstolos ministravam, eles recebiam. Então esse ministrar do Espírito é algo que manifesta, é espiritual, mas que manifesta no físico. É só lembrar do dia de Atos 2, como eles ficaram. Aí tu vai lembrar de Atos 2, tu vai lembrar de Atos 10, na casa de Cornélio, quando o Espírito desceu, eles começaram a falar em línguas, não diz lá? E houve manifestação de Deus. Simão viu isso. Assim, agora entra a questão bíblica, doutrinária. Como é que eles já haviam sido crido e batizado no Espírito Santo e não tinham recebido o Espírito? Vem aqui, vocês leram aí do 5 ao 8, não foi? Sim ou não? E se vocês continuassem lendo, vocês iam ver que eles tinham batizado, e entre eles tinham sido batizados, estava Simão. Então, se eles creram e foram batizados, que aí vocês precisam entender, quem está chegando agora, não feche a Bíblia aí, abra em Efésios 1. Efésios 1, abra sua Bíblia em Efésios 1. Efésios 1, versículo 11 em diante, olha lá. Olha o que Paulo vai escrever aos Efésios. Eu peguei o 11 para a gente pegar bem antes. Efésios 1:11. Nele, digo, no qual fostes
no qual também fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Segundo Paulo aqui, quando alguém ouve a palavra da verdade, eu estou no 13, o que é o evangelho da salvação, e crê, claro, e confessa, o que acontece com essa pessoa? Ela recebe o Espírito Santo em forma de selo. É o primeiro momento do Espírito Santo na vida do cristão. Paulo está dizendo aqui: alguém ouviu a palavra da verdade, que é o evangelho, e creu. Claro, esse creu aí recebeu, confessou. Não foi assim lá em Samaria com Filipe? E aí ele recebe o Espírito Santo. Olha ali, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo que funciona na vida da igreja como o quê? Penhor da nossa herança, garantia, selo de propriedade. Quando você e eu ouvimos a palavra num culto, alguém evangelizando, seja lá como foi a vida de cada um, e que cremos e recebemos, confessamos, recebemos o Espírito Santo como uma espécie de carimbo, um selo, uma garantia, penhor da herança, dizendo: esse agora é de Deus, essa agora é de Deus. Eu pergunto, quando Filipe estava em Samaria pregando, e que Deus começou a usá-lo, e as pessoas creram, elas receberam ou não o Espírito Santo? Como que elas receberam o Espírito Santo? De que forma? No ministério de Filipe, em forma selo, está escrito, está aqui, é só cruzar os textos, e não são textos enigmáticos, não são textos de difícil entendimento, não, são textos claros. Paulo está dizendo, vocês, igreja, dizendo para os Efésios, quando vocês receberam a palavra, ele passou lá pregando, Paulo, que vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo, selo, como selo de propriedade de Deus, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, garantia da nossa herança. Quem está entendendo? Então isso aqui aconteceu com os Efésios. Agora volte lá para onde a gente estava, Atos 8. Então os crentes que estavam sob o ministério de Filipe, eles já tinham recebido o Espírito Santo, porque creram e foram batizados. Eu sei que tinha um lá no meio que estava desmantelado. Quem era ele? O Simão mágico, né? O Simão que enganava o povo, que Pedro vai dizer: teu coração não tem conversão, teu coração ainda está com casca, pau e nó, nu, cru, né? Então tu precisa ainda. Aí ele vai dizer: ora por mim, para que isso não me aconteça, o Simão. Mas a igreja, lá nasceu uma igreja. A prova é que eles agora recebem o Espírito Santo. O segundo momento. Então, analisem o texto comigo. Quando eles chegam lá, versículo 8, versículo 14, Atos 8, 14. Vamos ler de novo para você ver. Entendendo que do 5 até o 13 vai mostrar que eles já tinham recebido um primeiro momento do Espírito Santo. Quem está entendendo? Foram selados pelo Espírito quando ouviram a palavra de Filipe, a pregação, a palavra de Deus pela boca de Filipe, o evangelista. Quando chega no versículo 14, há aqui claramente a manifestação de um segundo momento do Espírito Santo na vida do cristão. Vamos lá, de novo. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que é Samaria, receber a palavra de Deus, enviaram-lhe quem? Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Espera aí, mas eles não tinham recebido?
Sim, agora o texto vai mostrar em que nível eles vão receber o Espírito Santo. É num segundo momento. E nós vamos entender por quê. Olha lá, ó. 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Descido de que forma? Da forma que vai descer agora. Por isso que a expressão não é dado a nenhum deles, mas descido sobre eles. É a mesma linguagem usada em Atos dos Apóstolos, Atos 2. A mesma linguagem usada na casa de Cornélio. E lá diz, caiu o Espírito. Algumas versões que vão dizer desceu, mas vai dizer caiu. É como se a Bíblia estivesse dizendo um recado para nós, o derramar do Espírito. Agora eles estão sendo cheios do Espírito. Haviam sido selados, haviam sido chamados, escolhidos, selados, carimbados. Agora vocês são povo de Deus. Agora vocês precisam ser cheios do Espírito. Quase eu falei em língua. Então vamos lá. Aí versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha, segundo Paulo aos Efésios, o crer é exatamente uma obra do Espírito. E quando recebe, é selado. Então isso já tinha acontecido com eles. Como eu falei no início dos evangelhos, que Jesus disse para os apóstolos e discípulos de Jesus: recebam o Espírito Santo. E soprou, eles receberam. Agora ele vai dizer para eles lá em Atos. É preciso entender isso. Lá em Atos vão dizer, Jesus vai dizer: não sai de Jerusalém até que do alto. Vamos lá para o texto, para a gente ver esse texto. Atos 1. Nós estamos numa escola de obreiro. Atos 1, né? Versículo 4 e 5. Depois nós vamos para o 8. Só para você ver. Todos esses já tinham recebido o Espírito Santo. Jesus já tinha soprado sobre eles: recebei o Espírito Santo, né? Versículo 4, Atos 1:4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois. Aí fala de batizar, que o sentido é mergulhar aqui. Ou seja, cheios. Serão mesmo cheios do Espírito Santo, aqueles escolhidos. Aí, versículo 8, ele vai dizer a razão do cristão precisar desse segundo momento do Espírito Santo, Versículo 8 diz como? A igreja: recebereis poder. Entenderam? Então, quando esse batismo vier, Jesus chama num segundo momento de recebimento de poder. Lá no versículo 4 e 5 que nós lemos, no 4 e 5, ele vai dizer, de Atos, no 4, no 5, sereis batizados com o Espírito Santo. No 5 de Atos. Quando chega no 8, ele diz: vocês receberão poder. O batismo no Espírito Santo é um recebimento de poder. Para quê, irmão? Ele vai dizer no texto. Para que esse poder? Para que esse batismo? Para que esse segundo momento? Para quê? Para quê que Deus enviou os apóstolos lá em Samaria para um segundo momento? Para que Jesus está dizendo: não saiam de Jerusalém até que vocês passem por esse segundo momento? Para quê? E sereis minhas testemunhas. Aí ele continua, vai lá, leia a igreja. Aí, Jerusalém é a cidade deles. Judeia, Samaria, confins da terra. Mundo chegou até nós, confins da terra. Estão entendendo? Então, olha a ordem: Jerusalém, cidade; Judeia, a região, como se fosse o estado;
Samaria ao norte. Chegou ou não chegou lá? Nós acabamos de ler aqui Atos 8. Chegou ou não chegou? Por quê? Porque alguém foi cheio do Espírito Santo e foi movido pelo Espírito Santo para lá. Se não tivesse segundo momento, a obra é morta. O evangelho não chega como deve chegar. Você vai ver, Paulo vai dizer quando ele está escrevendo suas cartas, e em várias delas, e principalmente nas cartas onde tinha muito, nas igrejas que tinha muita oposição a Paulo, ele vai dizer: o evangelho chegou aí com poder. O que ele quer dizer? Que ele recebeu esse poder, recebeu essa autorização para ir. Sim ou não? Amém? Entende agora a necessidade de um segundo momento? Para que um segundo momento? É só para o crente falar em língua na igreja? É só para o crente ficar pulando na igreja? Não, isso tudo é lindo. Isso tudo tem, nós vamos ver base na Bíblia, ainda que alguns interpretem diferente, mas não vamos ver base na Bíblia. Que quando o Espírito é derramado, há manifestações externas. Então é necessário esse segundo momento para isso. Agora preste atenção. Agora nós vamos entrar em um ponto importante, que não é tão importante quanto. Por que não aconteceu isso sob o ministério de Filipe? Entendeu? Filipe vem, prega. Olha, irmão, pessoas, uma cidade inteira é sacudida pelo ministério daquele homem, irmão. Samaria já era uma cidade grande. Eu não sei te dizer quantos milhares de habitantes tinha, mas já era uma cidade grande, e grande mesmo. Tu pode entender aí que eu não tenho assim ideia não. Se alguém pesquisasse rapidinho aí, mas eu não tenho aqui esse dado, né, histórico. Mas era uma cidade enorme. Agora presta atenção. E houve alegria naquela cidade. Irmão, a cidade se alegrou. Ou seja, as forças das trevas foram caladas. As forças das trevas foram vencidas. Aconteceu literalmente exatamente o que Jesus viu. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vi quando os discípulos saíram pregando de 2 em 2. Lembra que ele mandou os 70? Que saíram, quando eles voltaram alegre: Senhor, até os demônios se nos submetem, são sujeitos a nós. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele assistiu a cena quando ele foi derrubado. Eu penso que ele estava vendo ele sendo derrubado lá. Eu vi, agora ele cai de novo. Por quê? Porque o evangelho chegou com poder. O evangelho chegou com autoridade, pelo ministério de um homem. E esse homem, nesse poder, nessa graça, os demônios, é claro, irmão, que a cidade toda, não tem base para dizer toda a cidade se converteu, mas houve um número muito grande de convertidos, impacto espiritual naquela cidade. Sim ou não? Preste atenção. Um homem que estava lá como diácono, foi treinado, e agora, por causa de uma perseguição, ele é enviado para Samaria sozinho e começa a pregar. Pessoas são libertas, curadas, manifestação de poder de todo jeito, salvação, batismo, festa. E o Espírito Santo não é derramado. Recebe o Espírito no primeiro momento. Qual é o primeiro momento? Efésios 1, versículo, eu esqueci o versículo, acredita? 13, 14, por aí. Entenderam? Eles receberam o Espírito como lá? Selo, em forma de selo. Memorize isso, você que é pentecostal. Me dê um sinal. Se você é pentecostal, meu irmão. Quem lembra dessa música? Me dê um sinal. Se você é pentecostal, me dê um sinal. Se você... DJ! DJ era para estar ali já. Entendeu? Então, escute aqui. Então, o que eu estava dizendo mesmo? Então eles já tinham recebido o primeiro momento, não era? Agora, um ministério tão poderoso desse, agora é enviado para lá 2. Quem que é enviado lá de Jerusalém? Pedro e João. E o Espírito de Deus não tinha sido derramado ainda como em Atos 2. O segundo momento, o que Jesus disse: não saia de Jerusalém até que vocês sejam
do alto sejam revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Eles foram impactados, agora eles precisavam do Espírito para impactar. Quem entendeu? Até no ministério de Filipe, eles foram alcançados, agora eles vão receber o Espírito para alcançar. Sob Filipe, sob o ministério de Filipe, eles foram salvos, e foram curados, libertos. Agora, eles precisavam do Espírito para levar salvação, libertação e cura. E eles estão aonde? Está se cumprindo o que Jesus disse em Atos 1: não saiam de Jerusalém. E eles não saíram de Samaria. Eles estão em Samaria, esperando o quê? Que do alto sejam revestidos de poder. Quem está entendendo aí? Eita glória! Estou mangando não, irmão. Entendeu? Que eu achei bonito. Eu faço assim, sorrindo, porque quando o Espírito me agarrar, não quer ninguém me olhando. Ninguém me olhando. Não quer ninguém, um curioso olhando. Procura também cacheiro para lá. Deixa eu. Entendeu? E se eu ficar aqui, ligo o ar-condicionado, deixa o meu celular bem aqui pertinho, pode fechar a igreja. Deixa uma cópia de chave aqui, pode fechar a igreja e ir embora. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Na hora que eu acordar, se eu quiser ligar para alguém para vir aqui me buscar, eu ligo. Se eu não, eu fico aqui orando. Eu tenho a chave para sair. Não é não? Amém? Eu ainda vou sair daqui carregado no poder. Dá bem para vocês que eu estou leve agora, que eu estou light. Vamos orar para esse mistério não acontecer com alguém. Porque se acontecer, meu amigo, tem que trazer o guincho, uma maca, para 4 levar ele, né? Então o segundo momento, olha irmão, exatamente isso. Eles estão em Samaria esperando a ordem do mestre, a autorização para sair. O que Jesus diz? Ato 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8. Comendo com eles, disse: não saiam de Jerusalém. Todos já tinham o Espírito Santo como selo, todos já estavam até instruídos pelo mestre. Agora faltava o segundo momento, sim ou não? Para eles poderem sair. Então Jesus diz: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí quando chega no versículo 8 ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e confins da terra. Mesmo molde está acontecendo agora lá em Samaria. Eles agora estão instruídos, receberam a palavra, foram curados, libertos, porque oprimido não pode ir, né? Eles precisam ser libertos, agora estão limpos, lavados, batizados nas águas. E a ordem do mestre é: não saiam de Samaria, até que do alto sejais revestido de... Por que isso não acontece com Filipe? Por que Filipe não dá essa última? Por que pelo ministério de Filipe não acontece esse último momento, esse segundo momento? Por quê? Duvido se alguém responde. Aconteceu o primeiro momento no ministério de Filipe, e muito forte. Porque não pensa, irmão, que todo evangelista era como Filipe, não. Aqui você vai ver, na própria Bíblia, você vai ver aparecer cristão de lugares que não há nenhuma notícia de alguém que foi enviado para lá. São evangelistas anônimos que andavam ganhando pessoas para Jesus. Entenda isso. Você vai ver que quando eles vão se expandindo, eles já encontraram crentes em alguns lugares. Alguém foi na frente e pregou, e não são conhecidos. Vocês estão entendendo? Aqui a Bíblia dá um foco no ministério, porque é um propósito de Deus, de nos ensinar. Mas havia evangelistas que não andavam no mesmo, fazendo isso, mesma coisa aqui. E talvez alguns faziam até mais, que a Bíblia não fala. Lembra quando os discípulos estão nos dias de Jesus ainda, que os discípulos estão lá andando, e aí chegaram para Jesus e: Senhor, nós vimos ali um homem, que em teu nome estava expulsando demônio, e nós proibimos, porque não é dos nossos.
Jesus disse o que para eles? A primeira palavra: não o proibais. Expulsando em nome de Jesus. Já tinham discípulos por aí. E aqui, em Atos, eles se espalharam pelo mundo, certo? Agora aqui acontece exatamente no molde. Agora vem a pergunta: por que no ministério de Filipe não acontece tudo? Hein? Por que não acontece? Entenda bem. Filipe chega lá porque ele sai de Jerusalém. Filipe estava onde? Antes de chegar em Samaria? Atos 6. Ele estava entre os diáconos servindo as mesas. Ele era um dos 7 de Atos 6. Ele era um dos 7 diáconos. Então, quando ele sai, certamente ele sai autorizado e batizado e cheio do Espírito. Por isso que ele sai com poder. Ele sai de Jerusalém nesses moldes. Ele sai preenchendo os requisitos. Aí ele chega em Samaria e faz a obra. Os samaritanos, para saírem de lá, eles tinham que sair de Samaria como Filipe saiu de Jerusalém. Eu estou dando já aqui. Por que que o segundo momento não acontece sob o ministério de Filipe? Não ouvi. Por que que sai dos apóstolos? A doutrina estava com Pedro e João, estava com os apóstolos de Jerusalém. A ideia central é essa. Aí, para vocês entenderem isso, nós vamos para o Antigo Testamento para entender. Números 11. Aí é que a gente vai entender o mesmo princípio. O mesmo princípio lá se aplica aqui. Por que que eles não saem, não são autorizados a saírem sob o ministério de Filipe? Eles recebem para eles. Havia alegria na cidade. Agora, para sair de lá, eles precisavam de um segundo momento, de um derramar, de um revestir. E isso só viria se acontecesse por esses moldes aqui. Qual é? Números 11. Eu anotei aqui, Lembra quando Moisés pede? Lembra quando Moisés diz que não aguenta mais conduzir aquele povo? Que não ia morrer debaixo de tanto peso e luta. E Deus diz: reúne para mim, na minha presença, 70 anciãos, que eu vou tirar do espírito que está só. Olhe para mim agora. Marque Números 11 e olhe para cá. Eu sou chato, não sou? Não estou ministrando assim, pregando, falando. Porque eu sou daqueles que, se eu estiver olhando para cá, eu não presto atenção ali. Então por isso que às vezes eu digo: olhe para cá, lê em casa. Mas às vezes alguém é hábil, né? Mas para não correr o risco. Aí Deus diz: Moisés, eu vou tirar do espírito que está sobre ti e vou colocar sobre eles. Tu me pediu ajuda? Tu não me pediu ajuda? Tem 70 anciãos aí, Os anciãos aí já são homens sábios, já até te ajudam. Mas para esse nível, para te ajudar como tu está querendo conduzir a obra, eles ajudavam nas tribos, nos problemas das tribos. Mas pela minha palavra, para conduzir o povo do jeito que eu te ensinei e quero que o povo ande, eles precisam do meu espírito. Eles precisam ser revestidos. Olha o segundo momento aqui, Reúne 70 para mim. Eu tirarei do espírito que está sobre ti e colocarei sobre eles. Irmão, você vai ver o mesmo princípio se cumprir aqui. Qual é o versículo? Números 11, 16. Para a gente ir direto. Eu anotei aqui. Disse o Senhor a Moisés. Números 11, 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Igreja, reúne aqui onde a minha presença está. 17. Então descerei, e ali falarei contigo, o líder. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente.
Continue lendo aí, você vai ver aí lá na frente que eles começaram a profetizar. Onde é que está aí? Olha aí, você mesmo olhando, quando o Espírito desceu. Porque aqui eu colei o texto aqui, e eu quero que você olhe aí. Quem não achar, eu vou já para lá. Como é que diz o 25, depois que o Espírito desceu? Ó. E profetizaram. Qual foi o sinal externo? Olhe para mim. Leem logo. Já visualizaram? A ciência da educação, né, diz que quando a gente vê, a facilidade de memorizar é melhor, né, do que só ouvir. Por isso que eu digo, visualizem aí, ó. Deus tira do Espírito, está sobre Moisés, tudo é espiritual. Ninguém está vendo nada. E derrama sobre ele, ninguém está vendo nada. Só que quando o Espírito desce sobre eles, há uma manifestação externa. Qual é? No Antigo Testamento, irmão, que a Bíblia diz que a glória da segunda casa, que é o Novo Testamento, a nova aliança, vamos dizer assim, será maior. Imagina que lá já era desse jeito. Quando o Espírito desce sobre os 70, o que acontece com eles? Eles começam a profetizar. Qual é o sinal externo? Um grande poder derramado sobre eles. Qual é o sinal externo? Eles são tomados pelo Espírito e começam, assim diz o Senhor, e começa a profetizar no meio do povo. Está entendendo? O que acontecia no Novo Testamento quando o Espírito era derramado? Atos 2. E começaram a falar em outras línguas. Ali tinha a língua das nações e ali tinha a língua estranha. Porque quando chega na casa de Cornélio, eles falam, lá na casa de Cornélio, olha lá, rapidinho, Atos 10, rapidinho, só para você ver os sinais externos. Quando o Espírito vem, há um sinal externo. Por isso que Simão, quando viu, porque houve algo externo, houve algo visto com os olhos, não só os olhos espirituais, mas os olhos físicos. Aí Simão quer comprar o dom, porque ele viu quando Pedro e João estenderam a mão. Atos 10, qual o versículo? Só o resultado. E caiu, Pedro ainda falava quando? E ouviam falar em língua. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que não crê nas línguas estranhas, eu digo, que nações estavam lá? Espera aí. Se em Atos 2, a língua dos apóstolos, dos discípulos, dos quase 120, que não eram só os apóstolos, tinha a mulher lá no meio, batizada no Espírito Santo, porque elas estavam lá, em Atos 1, quase 120. Não, pastor, aquela língua ali era das nações. Muito bem, agora quais nações estavam dentro da casa de Cornélio, irmão? E que necessidade o Espírito tinha de falar em língua, se todos que estavam lá conheciam a língua de todos? Todos eram residentes lá, todos conheciam as línguas. Com necessidade o Espírito de Deus tinha. Ali eram línguas estranhas, desconhecidas. De Atos de 1 Coríntios 14, quem fala em língua, fala em mistério com Deus, e os homens não entendem. E eu disse um dia desse para meu irmão, se falar em língua fosse língua das nações, língua dos povos, por que Paulo ia dizer, aquele que fala em língua, ore para que possa interpretar? Se fosse língua das nações, tu fala em língua, fala, pois então vai estudar para poder aprender tu quer entender a língua que estão falando? Vai fazer um curso de idiomas. Quando ele diz ore, é porque ele está falando de mistério de Deus. Era um sinal externo. Voltando, não estou falando em língua. No Antigo Testamento, quando o Espírito desceu, eles fizeram o quê? Profetizaram. No Novo, língua. Jesus disse, falarão novas. Quem crê e for batizado em meu nome, expulsarão demônios, ressuscitarão mortos, falarão novas línguas, vão pegar em serpente, né? Beberão coisas mortíferas e não lhe causará dano algum. Falarão novas línguas. Línguas como evidência de que algo desceu ali, porque o Espírito é espiritual. Ela está dizendo, é Espírito, ele é Espírito, ninguém vê, ele não tem corpo físico. Eu não vejo quando ele desce, mas vejo o resultado de quando ele desce. Quem está entendendo? Agora preste atenção, para eles, o que é tirar o Espírito que está sobre Moisés? Do Espírito. Corta o pedacinho. É assim, Michele?
o Espírito está lá dentro de Moisés e Deus vinha cortar um pedacinho e tirar. Não. Que linguagem é essa que Deus está dizendo? Da mesma unção que eu coloquei sobre ti, o mesmo poder, eles não vão ter no teu nível, mas eu vou tirar de ti. A mesma visão. Afinal de contas, eles vão receber o Espírito, não é para ficar dizendo, agora eu sou profeta e profetizando na congregação, não. Eles vão receber o Espírito Santo para quê? Lá em Moisés, Números 11, para que eles iam receber o Espírito? Para auxiliar Moisés. Para auxiliar Moisés eles iam fazer o quê, irmão? Ter que ter a mesma visão de Moisés, o mesmo zelo de Moisés, a mesma palavra que Moisés pregava, a mesma forma de entender o evangelho, entre aspas, deles lá, que era a lei. Quem está entendendo? A visão de Deus, o mandamento de Deus, como Deus se agrada de um homem. Eles precisavam ter visão da planta, eles precisavam ter visão do projeto de Deus para levar as pessoas junto com Moisés. Era ou não era? Os cristãos agora estão nesse mesmo processo, o mesmo princípio. Os cristãos de Samaria receberam o Espírito como selo, foram libertos, foram curados, foram agora escritos no livro da vida, foram batizados nas águas. Agora, para sair, eles precisavam de um ministério que compartilhasse, que Deus, quando ele, olhe para cá, que Deus, quando eles ministrassem naquelas pessoas, Deus ia pegar do Espírito que estava sobre eles e derramar sobre eles. E agora vocês serão minhas testemunhas. Aí eles iam entender a mesma coisa que aconteceu com Filipe, Deus está fazendo com a gente. E agora nós vamos sair de Samaria para os confins da terra. Aí, meu irmão, me arrupiei todinho. Se o Daniel tivesse aqui, ele tinha se arrupiado junto comigo. O segundo momento é isso, e ele precisa ser ministrado nessa visão. Não é que alguém, irmão, eu vou pedir aqui, irmão, para Jesus me usar, para quando eu orar, ele batizar no Espírito Santo. Não é assim. Eu sei que numa igreja alguém pode receber o batismo no Espírito Santo, mas recebe, e se recebeu mesmo, recebeu porque está debaixo de uma autoridade e está agora sendo autorizado aí. Quem está entendendo? Não é isso aqui, irmão. Isso aqui é muito mais profundo do que a gente pensa. Por isso que às vezes alguém, irmão, aí está ministrando, não estou criticando, mas estou tentando ensinar as verdades de Deus que tem aprendido. Alguém vai ministrar, já vi muito isso, irmão. Aí bota, aí começa, glorifica. Aí glória. Aí pronto, ó, fala em língua. Tu tá rindo? Mas eu já vi isso foi muito. Fala em língua. Não é assim. Há um propósito de Deus por trás disso. Isso aqui não é marketing não, irmão, para fazer propaganda, porque eu sou usado por Deus. Eu coloquei a mão, irmão, fui naquela igreja, tantos foram batizados no Espírito Santo. Isso aqui não é isso não, irmão. Isso aqui é um propósito de Deus. E se aquela igreja não tiver ninguém autorizado aí? Não, às vezes por culpa do pastor, que às vezes ministra, mas os irmãos às vezes são negligentes. E às vezes é o pastor que é negligente. Às vezes não é nem chamado por Deus. Está entendendo? Eu vou tirar, irmão, do Espírito que está sobre ti e vou colocar sobre aquele. Eu vou tirar o espírito de negligência, eu vou botar em ti, irmão. Porque este aqui porque às vezes é um obreiro negligente. Está entendendo? Meu Deus, se esse princípio realmente Deus fizesse, alguém vai ministrar, o espírito de negligência ia ser ministrado a muita gente. Está entendendo? Não é assim. Moisés, vou tirar do espírito que está sobre ti, porque era um homem zeloso, era um homem que ardia por Deus, tinha fome, sede, queria ver a obra de Deus. Ele está gritando, porque ele não está suportando conduzir a obra, de tanta luta com aquela congregação de murmuradores, não todos. E ele está gritando, me ajuda. E Deus disse, eu vou te dar companheiros. Agora eu tenho que tirar do espírito que está sobre ti. Senão vão fazer besteira. São sábios, são anciãos, são entendidos, mas não entendem nada da obra que eu fiz contigo. Então eu preciso ungí-los com o espírito. Vocês estão entendendo? Então, sobretudo, como disse a Joane, sobretudo a unção da doutrina, da visão.
para perceber o que Deus, porque a obra de Deus, irmão, é muito mais do que se pensa. A nossa geração parece que a gente vai, desde os fariseus, eles perdiam a essência e ficavam só com o aparente, né? As roupas compridas, alongavam suas franjas, encompridavam os seus filactérios, e era uma aparência, faziam longas orações nas praças. Jesus disse que eles amavam os primeiros lugares na sinagoga, só a aparência, não tinham mais essência. E o derramado do Espírito não é aparência, é essência. É a essência da obra, é Deus comissionando alguém, é Deus enchendo do seu Espírito alguém da mesma visão, compartilhando do Espírito que está sobre alguém, para autorizar alguém aí também, a fazer também. Aí você diz assim: pastor, é o mesmo princípio. Mas olha a mudança. No Antigo Testamento isso vinha sobre alguns. No Novo Testamento Deus derrama sobre todos. Por quê? Porque agora Ele nos constituiu a todos reinos e sacerdotes. Aliás, o reinado é lá na frente, né? Que está lá em Apocalipse. Agora sacerdotes. Vós sois sacerdotes reais, geração eleita, povo santo, povo escolhido, não é assim? Mas lá diz sacerdote. Todos recebem o ministério sacerdotal, que era levar o povo a Deus. O profeta trazia Deus ao povo, por isso que vivia em oração, confinado, buscando. O sacerdote no meio do povo, ministrando, pegando os dons e ofertas do povo e levando a Deus. Amém? Deu para entender? Deu para perceber o segundo momento? E para receber esse segundo momento, eu já quero concluir, né? Eles receberam ali, e olhe bem, quando eles recebem o Espírito, há uma manifestação externa, não é? Depois não profetizaram mais. Não quer dizer que alguém, quando o enchimento, ali é um sinal. Por isso que a doutrina pentecostal entende que o batismo no Espírito Santo, a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Ou seja, alguém foi batizado no Espírito Santo, então ele agora, como um sinal evidente, externo de que o Espírito desceu, ele é batizado, ele fala em línguas, baseado nesses registros de Atos 2, Atos 10. Alguém me acha aí o texto lá, não sei se é 19, quando Paulo ministrou nos discípulos de Éfeso. Tinham lá uns discípulos que também não tinham sido batizados, recebido o Espírito. E Paulo, quando ministra, eles recebem. Por que Paulo? Por quê? Porque Paulo havia sido enviado com o ministério apostólico. Sim, agora vê o resultado que eles receberam com a imposição de mão de Paulo. O que mais? Língua e profetizar. Olha para cá. Atos 2 falava em línguas, né? Atos 10 falava em línguas. Atos 19 sobre o ministério de Paulo falava em línguas e profetizavam. Sinais externos de que eles foram cheios do Espírito, de que o Espírito de Deus veio sobre eles num segundo momento, autorizando-os. Por isso que diz discípulo, porque tinha um líder sobre eles, mestre, havia ensinado, e agora eles estavam sendo autorizados, revestidos de poder para fazer a obra.